Netflix. Se você fosse procurar cada episódio de uma série, você não ia assistir. Mas como eles estão ali a 20 segundos de distância um do outro, você assiste a temporada inteira. Coletâneas de contos, então, é a Netflix dos livros. Você pega pra ler um conto e quando viu, lê o livro inteiro. Gente, quando a pessoa tá estudando muito, lendo muita coisa teórica, ela gosta de ler uns continhos pra espairecer. Mas aí ela vê um livrão desses, fica desconcertada. Ela pega pra ler um conto, aí lê 2, lê 3, lê o livro inteiro, lê conto que já tinha lido. Então, honrando o compromisso que eu tenho aqui com vocês, eu não podia deixar de falar de pelo menos um desses contos. E eu escolhi o primordial, que é o Nas Montanhas da Loucura. Muita gente me fala que não gosta de Lovecraft, que não se importa, que nunca leu nem quer ler. Eu mesma não me considero a maior fã de Lovecraft que você respeita, mas a gente não pode relevar que muita coisa do horror e do terror hoje em dia tem influência do cara dos tentáculos. Nas Montanhas da Loucura é um dos contos mais longos do Lovecraft, na verdade deixa de ser um conto e passa a ser uma novela. E primeiro ele enviou o original para Weird Tales, que é onde ele costumava publicar as histórias, isso em 1931, e eles rejeitaram. Falaram que a história era longa demais para eles publicarem, mas também era científica demais. Saiu um pouco do escopo da revista, que era mais voltada para o sobrenatural. Então Lovecraft enviou para uma outra revista, para Astounding Stories of Super Science. Essa sim é uma revista mais voltada para ficção científica, que ainda não tinha exatamente esse nome, mas já existia. E foi aceita e publicada em 36, um ano antes do Lovecraft morrer. Lovecraft tinha se empenhado tanto para escrever Nas Montanhas da Loucura que quando a história foi rejeitada, ele escreveu numa carta que estava repensando toda a sua carreira. Todo mundo já passou por isso. Nas Montanhas da Loucura conta a história de uma expedição pra Antártida que deu errado. Deu muito errado. Deu tão errado que eu preciso ler pra vocês entenderem o quão errado deu. Vejo-me obrigado a falar porque os homens de ciência recusaram-se a seguir os meus conselhos sem saber por quê. É muito a contragosto que revelo as razões que tenho para me opor à possível invasão da Antártida, acompanhada de uma ampla busca por fósseis e projetos para perfurar e derreter vários pontos da ancestral calota polar em grande escala. E reluto ainda mais porque o meu alerta pode ser em vão. Basicamente, não vá para a Antártida. A novela é narrada em primeira pessoa por um geólogo chamado Dyer, que ele foi a essa expedição para a Antártida, patrocinada pela Universidade de Miskatonic. Se você leu A Coisa na Soleira da Porta, outro conto do Lovecraft, só de ler o nome Universidade de Miskatonic já sobe um frio na espinha. E a intenção dele agora com esse relato é impedir que uma outra expedição ocorra. Pausa para. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu amo histórias de exploração. Eu tô perguntando porque eu tenho a impressão que eu comentei isso no vídeo sobre as referências de Animais Fantásticos e Onde Habitam, mas talvez eu não tenha comentado nada, eu só pensei. Mas eu amo essa fase ali da virada do século XX, em que começaram essas explorações para desbravar lugares desconhecidos. Teve uma época que eu queria ser arqueóloga e astronauta, as profissões que toda criança já quis ter. Só que eu me imaginava com aquelas roupinhas caqui e chapéuzinho, e tenho a impressão que hoje em dia as pessoas não usam mais isso. E minha mãe fez o favor de avisar que não seria uma profissão muito sábia se você tem vários problemas respiratórios, como era o meu caso. Essa é a Kathleen Stark da minha vida. Depois dessa introdução, daí começa a contar que eles chegaram lá pra coletar rocha e explorar o solo, e eles encontraram umas marcas no gelo, o que chamou muita atenção do biólogo da equipe. Então o biólogo juntou com uma galera ali e decidiu ir explorar um pouco além de onde eles estavam. Chegando lá onde ele queria, ele encontrou uns fósseis de uns seres que desafiavam toda a lógica da biologia, que ele descreve com pouco ou nenhum rigor científico, que pareciam barris com tentáculos e a cabeça em forma de estrela do mar. Aí ele enviou uma mensagem para o resto da equipe dizendo que ia ficar lá mais um pouco para estudar esses espécimes que eles tinham encontrado e que depois voltava com mais informações.
Só que ele não voltou. E aí é que entra o nosso narrador, que pegou o resto da equipe e decidiu que eles tinham que ir procurar o biólogo e companhia que foram se aventurar no meio do gelo pra lá da muralha. E aí eles fazem duplinha, sendo que Dyer, o narrador, é o primeiro, e ele junta com um estudante de graduação chamado Danforth. Estudante de graduação só se ferra. É assim, a base da cadeia alimentar acadêmica. Bom, a primeira coisa que esses dois encontram é a trilha de corpos do resto da equipe. Com exceção de um e um cachorro. E eles vão atrás deles e descobrem mais e mais coisas horripilantes. Sabe essas histórias de eram os deuses astronautas, alienígenas construíram as pirâmides, os totens da Ilha de Páscoa? É basicamente isso. Dyer e o Danforth, eles encontram uma cidade no meio da Antártida. Mas assim, era uma cidade que não tinha qualquer lógica arquitetônica conhecida, uma cidade que não poderia ter sido construída por mãos humanas. E eles também, desafortunadamente, encontram os envolvidos na construção dessa cidade. Seres um pouco hostis. Eu tô me segurando aqui pra não dar um monte de spoilers, mas nas Montanhas da Loucura tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro que essa é uma história que categoriza, que explica, junta tudo num lugar só, resume a mitologia do Lovecraft. Sim, Lovecraft tem uma mitologia própria. Na verdade, ele é tipo Balzac. Ele criou um universo compartilhado antes do cinema surtar com isso. Então, vários dos contos deles, a maioria dos que estão aqui, fazem parte do que é chamado de mitos Cthulhu, que é justamente esse mito criado por ele de que seres extradimensionais, extraterrestres, num sentido menos Doctor Who da coisa, e mais aquele filme do livro do Stephen King, que as pessoas ficam presas no supermercado e tem um nevoeiro assassino do lado de fora. Esses são seres ancestrais que estavam na Terra muito antes do ser humano, e agora eles estão adormecidos ou no fundo do mar, ou em lugares inóspitos na Terra, tipo a Antártida, aguardando o momento de retornar. Espero que você consiga dormir depois dessa. E é interessante que não é que esses seres sejam maus, mas eles são completamente indiferentes. E um dos temas recorrentes dos contos do Lovecraft é a loucura que acomete quem, porventura, descubra esses segredos antigos. Me lembra um pouco aquela história que eu não sei se tem base científica, de que os povos nativos do Brasil não viram as caravelas portuguesas de primeira, porque eles nunca tinham visto uma caravela, então eles não tinham uma referência. De novo, não sei se isso tem base científica, mas aconteceu algo parecido na Primeira Guerra. Aí sim, com relatos mais precisos. A Primeira Guerra Mundial também foi a primeira guerra tecnológica, então os caras iam lá com seus cavalinhos, com suas espadinhas e se deparavam com uma metralhadora. Ou eram bombardeados, ou alguém jogava uma granada na tua trincheira. Eles não tinham experiência com nada daquilo. Então o número de soldados sofrendo de estresse pós-traumático subiu. E os médicos não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. Eles podiam tratar os ferimentos físicos, mas o cara continuava meio ruim da cabeça. Ele não tinha condições de voltar pra frente de batalha. É justamente isso, você se depara com algo que você não consegue explicar, que você não consegue compreender, não consegue racionalizar, e o seu cérebro vai lá e te protege da forma que ele consegue. E é o que acontece com o estudante de graduação, o Danforth. Eu falei que estudante de graduação só se ferra. Ele vê algo nas Montanhas da Loucura e ele surta. Ele não consegue falar daquilo pra ninguém. Ele fica repetindo coisas pra ele mesmo. Quando tentam fazer com que ele conte, ele se fecha. Ele começa a repetir coisas que não fazem sentido só pra ele mesmo. Mais um motivo pro Dyer insistir tanto. Não vai explorar a Antártida. Vocês nunca me viram fazer análise política de conto do Lovecraft. Mas, como nas Montanhas da Loucura, é meio impossível controlar. Dyer e seu estagiário descobrem umas inscrições nessa cidade de geometria não euclidiana, contando que houve uma briga entre duas espécies desses seres ancestrais. Uma espécie tinha subjugado e escravizado a outra, até o ponto em que os subjugados e escravizados se rebelaram. Não vou contar muito o que acontece, mas envolve cortar cabeças. Não, eu não estou dizendo que Lovecraft quis fazer uma alegoria à Revolução Francesa, mas tem muita gente estudando esse lado político do cara, principalmente relacionado com a época em que ele vivia ali na Grande Depressão.
E aí chegou a escrever sobre sua visão política nessa época em que ele começou a se interessar pelo socialismo. Mas Lovecraft era um cara difícil. Os especialistas na obra dele dizem que a noção de socialismo do Lovecraft não tinha nada a ver com a ideia clássica. Mas achei bem interessante ter essa abertura de análise política nesse conto, porque realmente é algo que não passou pela minha cabeça em outros contos do Lovecraft. E aí eu acho que é mais uma prova dessa transição que ele teve de horror sobrenatural para ficção científica. Porque a ficção científica, sim, a gente sabe que lida muito com alegorias políticas, com alegorias sociais. Inclusive, de novo, não posso dar spoilers, mas eu preciso comentar. Essa revolução que teve entre esses seres lembra muito essas histórias de robô, de androide, de quando o ser humano, no auge de sua sabedoria, decide criar seres sapientes apenas para nos servir. Até o momento em que eles decidem que não querem mais nos servir. Só que Lovecraft não está falando de máquinas, ele está falando de moluscos, cefalópodes. Voltando rapidinho para falar das influências do Lovecraft, existe um autor chamado John W. Campbell. E ele escreveu uma novela chamada Who Goes There? Eu até tô com ela no Kindle, mas eu não sei se tem tradução dela para o português, seria... Quem vem lá? Esse John Campbell, ele foi editor da revista em que Lovecraft publicou, Nas Montanhas da Loucura, a partir de 37. É bem no ano em que Lovecraft morreu. E essa história, Who Goes There, inspirou um filme dos anos 50 chamado O Monstro do Ártico. Eu até coloquei naquela minha lista de filmes de suspense em preto e branco para se assistir no mês de outubro. Aí nos anos 80, o John Carpenter, esse daí, bem conhecido, fez um remake do Monstro do Ártico. Onde é que entra o Lovecraft nisso daí? Galera diz que esse filme do John Carpenter é o filme mais Lovecraftiano já filmado, sendo que não é um filme de uma história do Lovecraft. Tá, Vebs, quero muito ler Nas Montanhas da Loucura. Posso? Você pode tudo, meu bem. Só não indico. Esse é um conto que faz mais sentido, você consegue aproveitar mais se você já leu outras coisas do Lovecraft antes. Então, o que eu sugiro? Leia primeiro A Sombra de Innsmouth. E eu não estou falando isso só porque tem vídeo dele aqui no canal, mas tem vídeo dele aqui no canal. Leia também O Chamado de Cthulhu, bem importante esse. E aí depois você vai pro Nas Montanhas da Loucura pra ter justamente esse resumão, esse juntando tudo num lugar só. Porque pra mim, o mais bacana do Nas Montanhas da Loucura foi pegar essas referências. É ver o protagonista falando que conhece o protagonista de outros contos, por exemplo. Ele comentar sobre os acontecimentos de outros contos. Ah, e se prepara também porque tem umas partes bem arrastadinhas. Apesar de eu achar a prosa do Lovecraft muito elegante, ele tinha uma prosa muito elegante mesmo. Não sei porquê, mas ele se repetiu tanto nessa história. Toda hora o Dyer tinha que usar a expressão Montanhas da Loucura. Ok? Eu entendi, é o título. Chega. Isso quando ele não citava o Necronomicon. Tinha que vir sempre acompanhado de escrito pelo árabe louco. Não sei o que lá, o árabe louco. O árabe louco. Mas se você quer ler Lovecraft, se você gosta de Lovecraft, se você gosta de horror, é um conto que você vai acabar lendo mais cedo ou mais tarde. Joinha pelos pinguins. É tipo o Rap Fish do horror. Vocês vão entender quando vocês lerem. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo.